A manhã começou com aquele silêncio estranho que parece anunciar alguma coisa. Em Montes Claros, Minas Gerais, onde a poeira vermelha se mistura com o cheiro de pão quente das padarias da praça, Laura Tavares, 12 anos, estava sentada no quintal, com o corpo franzino curvado sobre um caderno grande demais para sua idade. Ela não falava nada, não piscava, não se mexia. Só desenhava. Riscos geométricos, círculos interligados, órbitas impossíveis. Parecia mais uma encruzilhada de constelações do que um desenho infantil. Quando a mãe, Joana, se aproximou, Laura ergueu os olhos, e foi nesse exato instante que tudo começou a estranhar o mundo. "Mãe!" Eles acordaram. Disse a menina, num tom tão firme que não parecia uma criança falando. Joana prendeu a respiração. "Quem acordou, filha?" Laura virou o caderno na direção da mãe. 3 estruturas enormes, cada uma formada por dezenas de anéis concêntricos, flutuavam sobre um fundo escuro. Só que o desenho não era normal. As linhas pareciam vibrar, como se tivessem sido feitas com luz. "Os 3 Atlas", respondeu Laura, a voz grave, madura demais. "E o homem das máquinas já sabe. O do cabelo estranho. O que constrói foguetes." Joana riu, nervosa. "Você está falando do Elon Musk?" Laura assentiu devagar. "Ele está vendo o mesmo que eu vejo, mas ele não entende tudo. Ainda. O problema não era Laura saber quem era Elon Musk. Criança de 12 anos sabe de tudo hoje. O problema era ela saber coisas que ninguém sabia. E no fundo, Joana já tinha percebido que algo maior estava por vir. Nos últimos meses, Laura vinha acordando de madrugada, falando em línguas estranhas, rabiscando mapas que pareciam saídos de supercomputadores da NASA. Não eram desenhos comuns. Eram projeções tridimensionais, códigos, sistemas orbitais que a menina desenhava como se estivesse copiando de algum lugar invisível. Mas naquela manhã, havia algo diferente. Laura desenhava rápido, frenética, como se fosse só uma mensageira, copiando algo que alguém ditava diretamente dentro da cabeça dela. "Eles estão se movendo", murmurou. "E quando chegarem, não vai ter como esconder. Nem a NASA, nem o homem dos foguetes, nem ninguém." Joana sentiu a espinha gelar. "Quem disse isso para você?" Laura apontou para o céu. "Eles", e voltou a desenhar. No mesmo horário, a milhares de quilômetros dali, em Boca Chica, Texas, o telefone de Elon Musk tocava sem parar. Ele ignorava quase todos os alertas exceto um, o da equipe que monitorava a sonda experimental Hélios 9, enviada secretamente para além da órbita de Plutão. Um engenheiro correu até ele. "Elon, você precisa ver isso agora." Na tela, 3 pontos gravitacionais surgiam num padrão perfeito. 3 estruturas gigantescas, 3 anomalias que não estavam lá ontem. Elon franziu o senho, desconfortável. Ele já havia visto aquele triângulo antes. "Mas onde?" A resposta veio 2 minutos depois, quando a assistente entrou na sala com seu tablet. "Senhor, isso está circulando em fóruns privados. Acho que você deveria ver." Era uma foto tirada de um caderno escolar. 3 estruturas idênticas às detectadas pela Hélios 9. As mesmas. Mesmos ângulos, mesma simetria, mesma posição. E o mais absurdo: o desenho era assinado por uma menina brasileira de 12 anos. Enquanto isso, em Montes Claros, Laura largou o lápis e levantou a cabeça, como se tivesse ouvido uma voz dentro da mente. "Eles me escolheram", disse baixinho. "E agora ele sabe disso." "Quem sabe disso, Laura?" perguntou Joana desesperada. A menina sorriu, mas não era um sorriso infantil. Era um sorriso que parecia carregar milênios. "O homem dos foguetes. Ele acabou de ver o que eu vi ontem." Joana recuou, sem ar. Laura estava descrevendo algo que ela não tinha como saber. "Filha, como você sabe?" "Porque eles estão falando", disse a menina, tocando a têmpora com o dedo indicador. "Eles falam aqui. E me mostram tudo." "Quem?" Laura respirou fundo. "Os 3 Atlas." A escola virou um caos quando Laura começou a ter episódios estranhos no meio das aulas. Naquela tarde, durante uma explicação comum sobre o sistema solar, ela se levantou e corrigiu a professora na frente de todos.
O cinturão de Kuiper não é mais estável, disse Laura. Eles estão usando ele como porta de entrada. Eles quem, Laura? A menina sorriu. Os Atlas, o trio, aqueles que vocês chamam de anomalias gravitacionais. Eles não são anomalias, são viajantes. A sala inteira riu, até que o quadro negro atrás da professora rachou no meio, sem ninguém encostar. Os alunos gritaram. A professora congelou. Laura apenas inclinou a cabeça. Eles estão chegando mais perto. É só o começo. À noite, Joana tentou dormir, mas a casa inteira parecia respirar diferente. Às 3 da manhã, acordou com um brilho vindo do quarto da filha. Quando abriu a porta, encontrou Laura em pé, de olhos abertos, encarando a janela. E do lado de fora, havia 3 luzes no céu, pequenas, distantes, mas iguais demais ao que ela vinha desenhando. Laura ergueu a mão, como se estivesse cumprimentando alguém visível só para ela. Eles querem que eu avise o mundo, murmurou. Querem que eu conte antes que seja tarde. Antes do quê, Laura? Joana perguntou quase sem voz. A menina virou lentamente. Antes que o eclipse abra o caminho. Joana empalideceu. Que eclipse? O que vai acontecer em 2 semanas, quando o dia virar noite no meio da tarde? Foi escolhido por eles, e o homem dos foguetes já sabe. Ele está tentando se preparar, mas ele... Ela hesitou. Ele não está pronto. Pronto para quê? Laura respirou fundo. Seu olhar parecia adulto, eterno, pesado. Para a verdade. E você também precisa se preparar, mãe. Porque quando eles chegarem, ninguém vai poder fingir que somos os únicos. A notícia dos desenhos de Laura correu rápido demais. Primeiro, um engenheiro da SpaceX comentou anonimamente em um fórum escondido. Depois, um pesquisador da NASA vazou uma nota criptografada para um amigo. E em menos de 12 horas, 3 laboratórios ao redor do mundo estavam debatendo a mesma pergunta. Como uma menina de 12 anos sabia de estruturas que só uma sonda secreta havia detectado? Enquanto isso, em Montes Claros, Laura estava sentada no sofá, com as mãos apoiadas nos joelhos como se esperasse algo. A televisão estava ligada, mas ela não assistia. Seu olhar estava longe, profundo, quase vazio. Até que ela disse, "Ele está perguntando sobre mim." Joana arregalou os olhos. "Quem, Laura?" "O homem dos foguetes, ele quer saber se sou perigosa." A mãe engoliu seco. "Você é?" Laura riu baixinho, um riso leve, quase triste. "Não, mãe, mas eles são. Não porque querem, mas porque a verdade deles é grande demais para um mundo pequeno." Antes que Joana pudesse perguntar mais alguma coisa, alguém bateu à porta. 3 toques firmes, rápidos, precisos. Joana congelou. Laura apenas disse, "Eles chegaram." Ao abrir a porta, um homem alto de terno cinza ergueu o crachá com movimentos lentos. "Senhora Tavares, sou o Dr. Henrique Vidal, da Agência Nacional de Astrofísica. Recebemos informações sobre sua filha. Precisamos conversar." Joana ficou sem fala. Laura não. Laura levantou do sofá como se já tivesse previsto cada segundo. "Eu avisei que eles viriam", disse a menina, cruzando os braços. "O homem dos foguetes pediu para acelerar. Eles estão com medo porque não entendem." O Dr. Vidal empalideceu. Ele não tinha mencionado Elon Musk. Nem deveria. Essa parte era ultra secreta. "Posso ver seus desenhos, Laura?" perguntou, tentando manter a voz neutra. "Já viu", respondeu ela. "Não adianta fingir. Vocês imprimiram todos. Compararam com os dados da sonda. O que vocês não sabem é o que vem depois." O homem respirou fundo. "E você sabe?" Laura olhou para a janela. "Se não soubesse, eles não estariam falando comigo." "Eles quem?" "Os Atlas", murmurou. "Os 3. Naquele mesmo momento, em uma sala subterrânea da NASA, o Dr. Harrison esfregava as têmporas, exausto. A sala estava cheia de telas, fórmulas, dados sem explicação. "Isso não faz sentido", murmurou um dos analistas. "Essas estruturas não seguem física tradicional. É como se obedecessem a um conjunto próprio de regras.
Harrison bateu a mão na mesa. Então vamos aceitar a única explicação possível. Não é tecnologia humana. Silêncio. E tem mais, disse o engenheiro da missão Hélios 9. Alguém está prevendo exatamente para onde elas vão. Cada movimento, cada oscilação gravitacional. Como se... Ele hesitou. Como se estivesse recebendo instruções direto da fonte. Harrison apertou os olhos. A menina. A menina. Enquanto isso, Laura caminhava pela sala de casa como se estivesse guiando o Dr. Vidal por um museu invisível. Vocês querem saber de onde eles vêm, né? Disse ela. Sim, Laura. Se você puder explicar, eles não vêm. Ela virou-se lentamente. Eles voltam. Vidal arregalou os olhos. Como assim voltam? Estiveram aqui antes, explicou ela com naturalidade assustadora. Muito antes das primeiras cidades humanas. Eles observavam, ensinaram. Depois foram embora. Mas deixaram ecos, rastros. Coisas que vocês encontraram sem saber o que eram. Trilhas tecnológicas, perguntou Vidal ofegante. Trilhas biológicas, corrigiu Laura. Nós. A sala gelou. Joana se aproximou, com medo estampado no rosto. Laura, o que você quer dizer com isso? A menina respirou fundo como quem vai mergulhar. A humanidade não começou sozinha. Não totalmente. Somos um projeto incompleto. Vidal passou a mão no rosto, atordoado. Elon Musk sabe disso? Perguntou Joana num sussurro. Não tudo, disse Laura. Só o que deixaram ele ver. E o que deixaram? Insistiu o doutor. Laura o encarou. Seus olhos pareciam infinitos, escuros, fundos demais para uma criança. Que quando eles despertassem, o mundo teria que escolher entre saber e continuar vivo. Joana levou a mão ao peito. Isso é uma ameaça? É um aviso, respondeu Laura. Eles não são inimigos, mas a verdade deles pode destruir nossa ideia de normal, de seguro, de Deus. Respirou fundo. E o homem dos foguetes está se preparando para isso. Ele quer estar longe quando a verdade chegar. Marte, murmurou Vidal. Por isso ele está correndo tanto. Laura assentiu. Ele acha que Marte vai protegê-lo. Mas isso não importa, porque eles não querem guerra, querem testemunhas. Testemunhas de quê? Perguntou o doutor, a voz trêmula. Da revelação. Laura tocou a própria cabeça com o dedo. Eles vão aparecer durante o eclipse, quando a luz morrer por minutos, e todo mundo vai ver. Joana afastou a cortina com a mão, sem saber por quê. O céu estava normal. Azul, calmo, falso. Horas depois, Laura foi levada para o laboratório improvisado de observação da Agência Astrofísica, não como prisioneira, como guia. As telas exibiam dados da sonda Hélios 9 em tempo real. Vidal apontou para um dos gráficos. Isso aqui começou a oscilar há 4 horas. Você sabe o que significa? Laura observou quieta, séria, adulta. Significa que eles já estão atravessando. Não totalmente, mas encostando. Como quem toca o vidro antes de atravessar a janela. E quando atravessarem? Não dá para esconder. Nem da NASA, nem de ninguém. Ela virou-se para o doutor sem piscar. O homem dos foguetes vai tentar avisar discretamente, mas ninguém vai acreditar. Pausa. Até ver. A sala inteira ficou muda. Laura então esticou a mão e pediu uma folha de papel. Vou mostrar onde vai ser o primeiro ponto de manifestação. Joana gelou. Laura, não. Mas a menina já traçava o contorno da Terra. Desenhava 3 pontos luminosos se aproximando. E o triângulo perfeito que eles formariam sobre o planeta. Todos olharam. Ninguém respirou. Isso vai acontecer quando? Perguntou Vidal. Laura levantou os olhos devagar. Quando o sol for engolido. Durante o eclipse? Murmurou um dos pesquisadores. Não durante, disse Laura. Por causa dele. E sorriu. Um sorriso que não era dela. Ei, se você está sentindo esse calafrio aí, presta atenção. Histórias assim sempre começam com alguém que resolve ficar até o fim. Então marca presença.
Comenta o que você acha que os Atlas realmente são. Deixa registrado. Vai que você acerta antes do resto do mundo e, claro, se inscreve, porque a parte que vem agora, ninguém vai querer perder. O eclipse se aproximava e parecia que o mundo inteiro respirava diferente. Cientistas não dormiam. A NASA escondia dados que vazavam de todos os lados e Elon Musk desapareceu do radar, trancado em reuniões privadas com militares, físicos e analistas de risco existencial. Mas ninguém estava tão inquieto quanto Laura. 3 dias antes do eclipse, ela acordou no meio da madrugada, suando frio, como se tivesse corrido uma maratona dentro de um sonho. Joana entrou no quarto desesperada. — O que foi, filha? Laura olhou para a mãe com pupilas tão dilatadas que pareciam engolir a íris. — Eles me chamaram, sussurrou. Eles querem que eu vá até lá quando tudo começar. Ir onde? Com quem? Joana tremia. No lugar onde o céu vai quebrar primeiro. Joana sentiu as pernas falharem. Como assim quebrar, Laura? A menina levantou-se lentamente, pegou o lápis e desenhou no escuro, sem olhar para o papel. Os traços surgiam precisos, perfeitos, guiados por algo que não vinha dela. Era o contorno de uma montanha, com um círculo preto no topo, e 3 luzes descendo em direção a ela. Serra do Espinhaço, disse Laura. É lá que vai abrir. A primeira passagem, o primeiro contato visível. Joana levou a mão à boca. A Serra do Espinhaço ficava a poucas horas dali. Eles querem que eu esteja presente, completou a menina. E também querem testemunhas humanas, pessoas preparadas. Preparadas para quê? Laura respirou fundo, como se carregasse séculos. Para a verdade. Na manhã seguinte, o Dr. Vidal bateu à porta mais uma vez. Desta vez, sem disfarçar o desespero. Senhora Tavares, precisamos levar Laura. Agora. Joana se colocou na frente da filha como uma leoa. Ela não vai a lugar nenhum. Não é uma ordem, disse Vidal com voz grave. É uma tentativa de proteção. A NASA está vindo para cá, não sabemos com qual intenção. E Elon Musk... Ele hesitou. Pediu que Laura ficasse longe de qualquer força militar. Laura, tranquila como sempre, apenas fechou o caderno e disse: Eu já sabia que vocês iam vir hoje. Como? Perguntou Vidal, arrasado. Eles me mostraram. Vocês chegam atrasados em tudo. Ele não teve resposta. Enquanto isso, em um bunker secreto da NASA, o Dr. Harrison recebia dados em tempo real da sonda Helios 9. Estamos perdendo estabilidade gravitacional no ponto B, gritou uma analista. O que isso significa? Perguntou Harrison. Que as estruturas estão atravessando. Não completamente, mas mudando de fase, como se estivessem saindo de dentro de outra dimensão. No telão, 3 formas colossais tremulavam como sombras líquidas, massivas, vivas e cada vez mais próximas. Onde isso vai se manifestar primeiro? Perguntou um militar. Harrison abriu os olhos devagar. Brasil. Ninguém respirou. A triangulação aponta para uma região montanhosa no interior de Minas Gerais. Isso coincide com... Ele hesitou. Os desenhos da menina. Todos na sala se entreolharam. Enviem as equipes. Agora. Enquanto helicópteros militares cruzavam o céu brasileiro, Laura estava no banco de trás do carro de Vidal, observando tudo pela janela com estranha serenidade. Você não está com medo? Perguntou ele. Medo é coisa humana, respondeu ela. Eles não querem causar isso. Então, o que querem? Despertar. Despertar quem? Laura sorriu de canto. Nós. Joana, no banco da frente, apertou o cinto tão forte que seus dedos ficaram brancos. Mas por que você, Laura? Perguntou ela sem conseguir segurar o choro. A menina se inclinou, encostando o queixo no encosto do banco. Porque eu escuto. Simples assim. Chegaram na base montanhosa horas antes do eclipse. A equipe científica havia montado antenas, monitores, telescópios, sensores de gravidade. O ar parecia diferente, mais denso, mais profundo, como se o mundo estivesse prestes a abrir uma porta que ficou trancada por milênios. Laura caminhou sozinha até uma área aberta no topo da pedra, como se estivesse seguindo uma trilha invisível.
Os cientistas a observavam com reverência, os militares com medo, e Joana com o coração na boca. Aqui, disse Laura. É aqui que eles vão aparecer. Vidal engoliu seco. Como você sabe? A menina apontou para o céu. Porque eles já chegaram. Todos olharam para cima. Nada. Não vemos nada, disse um sargento. Ainda não, Laura completou. Eles estão um pouco antes da luz. O eclipse começou. A sombra da lua engoliu o sol de forma lenta, hipnotizante, como se um véu cósmico cobrisse o planeta. E então, tudo ficou escuro. Não noite. Escuro demais até para a noite. Um tipo de escuridão que parecia viva. Os sensores enlouqueceram. Sirenes tocaram. A terra tremeu levemente sob os pés. E então, 3 pontos. Primeiro pequenos, depois maiores, depois gigantescos. 3 luzes surgiram acima da serra, rompendo o céu com uma claridade impossível, azulada, pulsante, harmoniosa. As estruturas eram vivas, colossais, lindas, amedrontadoras. 3 seres estruturas luzes que pareciam carregar eras inteiras. Quando formaram o triângulo perfeito sobre Minas Gerais, o mundo inteiro caiu de joelhos, alguns pela fé, outros pelo pavor, outros pela admiração que corta o fôlego. As câmeras gravavam, os celulares tremiam, a NASA gritava comandos, a SpaceX enviava alertas urgentes, e o planeta inteiro estava olhando para o mesmo lugar. Laura levantou as mãos como se saudasse velhos amigos. Eles estão dizendo obrigado, murmurou ela, porque finalmente estamos ouvindo. Joana chorava sem fazer som. Vidal tremia. O que eles são, Laura? Perguntou o doutor. A menina olhou para o céu. Nossos professores, nossos ancestrais adormecidos, a primeira forma de inteligência que tocou esse planeta. Eles vêm lembrar quem somos. E o que vai acontecer agora? Perguntou uma pesquisadora. Laura respirou fundo. Agora vem a escolha. Que escolha? A menina sorriu. Crescer. Ou continuar com medo. E então os atlas brilhavam mais forte, vibrando numa frequência tão profunda que parecia atravessar ossos, pulmões, memórias. E em um instante, tão rápido quanto chegaram, desapareceram. O céu voltou ao normal. O sol cortou a sombra, e o mundo inteiro ficou em silêncio. No fim da tarde, os cientistas gritavam, os governos se desesperavam, Elon Musk fazia transmissões codificadas e a NASA trancava arquivos como nunca antes. Mas Laura apenas voltou para casa, tirou o tênis, lavou as mãos e disse: Mãe, posso comer pão de queijo? Joana riu entre lágrimas, porque por mais que o universo tivesse mudado, Laura continuava sendo sua filha, ou quase, porque naquela noite antes de dormir, a menina olhou pela janela e sussurrou: Eu sei que vocês ainda estão aí, e eu vou continuar ouvindo. E você? Que faria se descobrisse que o primeiro contato não foi com governos, mas com crianças,